Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para... Queridos hermanos, que Deus nos bendiga esta noite. E agora damos sequência sobre o tópico vida em el campo. Pero não solamente vamos estudar aqui em la palavra de Deus, pues como comprar um lugar allá al campo, pero más que todo a parte espiritual, como hacerlo. Pero um sermão seria impossível esto, por isso queremos dizer que estamos colocando uma série de temas de verdade presente, de vida em el campo, salir de las ciudades. Por isso, mis hermanos, há que seguir estudando, leyendo, para que o Senhor nos pueda guiar. Queremos dar um saludo muito especial também a aqueles que nos acompanham por la pantalla, e que desde sua casa, que nos estão acompanhando por televisão, por internet, que Deus te bendiga muito também. Bueno, hermanos, esta manhã empezamos então uma série de temas que nos gostaria de dizer de que se vocês apenas escutam um sermão, pues queda muito pouco, não? Temos que permitir que Deus nos guie, e para que Deus nos pueda guiar, temos que primeiro orar ao Senhor. Porque vocês vão mirar em alguns textos que vamos colocar agora, Deus já tem um local para você. Não é que Deus agora, se você ora, Deus vai pensar, e agora que hago? Me está orando? Não, Deus já tem um local definido para você e para mim. Pero é que nossa visão é muito limitada, não sabemos, pero sí Deus já lo sabe. Decimos amém? Ele sabe o fim desde o princípio. Número 2, você tem que ler, primeiro orar, depois ler. Esta manhã estava predicando que há muito pouca informação sobre o tema de vida em el campo. E por quê? Porque os predicadores em quase todos os países do mundo, temos os pastores, e me incluyo em isto, temos medo de predicar, e que os hermanos vayan al campo e abandonem as igrejas, e que as igrejas estén vazias, pero este não é o plan de Deus, porque esta manhã mencionamos, e vamos ler esta tarde, que o Senhor quer que a igreja predique em la ciudad, amém, hermanos? Então, se seguimos o plan do Senhor, não vamos cair em este medo de que as igrejas vão abandonar a obra, abandonar a televisão, abandonar os programas do evangelismo, e que vão esconder-se ao campo. Não, é um plano bem desenhado. Os puestos de avançada, os puestos rurales del campo de avançada, têm que dar manutenção a las duas coisas que têm que quedar em la ciudad: iglesias e restaurantes. Esse é o plano do Senhor: iglesias e restaurantes. Para o campo têm que ir los puestos de avançada, que es esto, los sanatorios y también, mis hermanos, los centros de entrenamiento de la juventud. Es un plan completamente perfecto, hermanos. Es que nosotros no seguimos el plan de Dios porque no leemos, esperamos de los pastores, y nosotros en todos los países del mundo, hermanos, pues yo he mirado las noticias, no hemos hecho la obra, y ahora Europa, hermanos, ya una apostasía completa, porque dejamos el plan de Dios. E o Senhor nos ha dado tanta luz, evangelismo, serviço cristiano, vários livros com este plan, e nós não lo seguimos. Por isso agora, hermanos, vamos ter que fazer
em muito pouco tempo uma grande obra que está intocada. Uma grande obra mundial, Apocalipse 14, 6 e 7, que está intocada. Mas esta obra não está aos ombros de um homem, esta obra está em las manos de Deus. Amém, hermanos? Ela vai concluir. Bueno, hermanos, esta manhã estava mencionando que le iba a dar um regalo hoje à tarde, e vou fazê-lo antes de entrar em el tema rápido, porque já se me foi uma hora de minha predicação. Primeira coisa sobre os alimentos contaminados. Os que estamos em la ciudad, hermanos, estamos comendo toxinas, pesticidas, todo o tempo. Respiramos um aire contaminado, tomamos água contaminada, como vocês podem ver, pois não é culpa do diácono, toda a água está assim, não, embotellada, canos e pues, tuberia, todo isso, já é uma água muerta, mas é o que temos para tomar, não? Hay que agradecer. E a comida também, então o aire, o água e a comida, todo está contaminado. Por isso estava falando de que temos que aprender a fazer o programa de desintoxicação. Por lo menos 2 vezes ao ano, temos que limpar os órgãos essenciais. Por isso esta manhã estava falando de que devemos aprender a fazer uma limpeza hepática profunda. Uma limpeza hepática que limpe o hígado, pâncreas e vesícula. Isto por lo menos 2 vezes ao ano. A outra coisa importante, hermanos, é fazer a dieta de comer como Deus manda. Então, como estávamos falando, hermanos, de los produtos de hojas abertas, pues temos que comprar todo o que podamos orgânico. Está a lechuga, a espinaca, o queijo, a verdolaga, essas coisas, o diente de leão, que agora já é para vender. Temos que comprá-los orgânicos. As hojas cerradas, como o repolho, essas hojas cerradas, você pode comprar convencional e quitar a hoja de afuera. As frutas, há frutas, hermanos, de que são peligrosíssimas, por dizer, a fresa, a manzana, porque condensam, absorvem muito das toxinas, pesticidas e todo isto. Então temos que comprar orgânica, especialmente se estamos fazendo tratamentos para um enfermo, com a manzana, não? A fresa. Há alguns produtos que absorvem demasiado das toxinas, como o ajo. O ajo é um produto super poderoso, é uma farmácia de Deus, mas se você compra convencional, pues está cargado de toxinas, porque absorve. Então há que comprar ajo orgânico. A cebolla, já não, porque a cebolla você arranca a capa, não, de afuera, a parte de afuera, pues está mais limpio adentro. Coisas como o plátano, o aguacate, não tem que gastar dinheiro comprar orgânico, porque hasta a vez que você quita a cáscara do aguacate, do plátano, pues adentro está limpio, está incontaminado, mais limpio de lo que os demais produtos. Então, temos que fazer este tipo de diferenciação, que isso lhe ajuda para ahorrar dinheiro e também comprar produtos mais limpios, ¿ok? Bueno, agora a promessa que hizo a la mañana les daria, porque agora chega o inverno, aqui estamos em dezembro, não? Hoje estamos quase concluindo, hoje já entrou o sol, é o último dia do ano, 31 de dezembro de 2017, último dia do ano. Chegou o frio, inverno, pois agora vem a gripa. Então, um antibiótico natural, escreva, porque senão depois você olvida. E me está perguntando, ¿qué dijo usted? Pues já lhe dije, não? Então, é uma penicilina de Deus. Você agarra e compra uma, ou consiga toronja, grapefruit, ok? Com cáscara, 2 limões orgânicos, uma laranja orgânica, porque vamos passar todo isto, são cítricos, vamos passar ao extrator. Se você não tem um extrator de jugos bueno, então você pode passar a uma licuadora, que seja forte, não? Uma licuadora, pero melhor seria a um extrator, porque mantém todos os nutrientes e também os fitoquímicos, enzimas e todo do produto. Então, você agarra
2 dientes de ajo, mejor, 3 dientes de ajo, o 2 si es muy gordo, ¿no? Pero 3 convencionales, 3 dientes de ajo. Y también, hermanos, vamos a pasar el ajo con esses 3 cítricos, toronja, laranja y limón, 2 limones, una laranja y una toronja. Todo con cáscara, semilla, con todo, a la máquina. Si usted tiene una licuadora, no tiene el extractor de jugos, bueno, pero entonces pasa a la licuadora, todo esto, y pone agua primero, porque si no queda muy concentrado, no te va a licuar. Entonces pone agua, porque ahí queda más fácil de la lámina, pues, transformar esto en algo más líquido. Entonces usted pone agua y después va a colar esto a hacer el agua. Al momento que usted tiene este líquido, sea por el jugo el extractor de jugo o por la licuadora, mejor el extractor de jugos. Con el extractor tiene que agregar un poquito de agua porque queda muy concentrado. Ahora usted va a hacer el producto. Usted va a agregar al momento que ya está listo, que ya pasó a la máquina, usted va a agregar 2 gotas, no 2 goteros. Aqui hay que cuidar. Se usted pone gotero, usted pone perder porque não vai poder tomar. 2 gotas de peppermint oil. Como se dice esta hermana Irma em espanhol, que não sei? Não pimienta. ¿Ah? Menta, aceite de menta, não? Aceite de menta, não pimienta. Menta, ok? Aceite de menta, pero 2 gotitas, porque se está concentrado, es fuerte. Bueno, entonces usted va a guardar esto en una jarra de vidrio, cierra y pone a la gelera. Ahora, para funcionar, si usted ya está con la infección, con la gripa, pues está mal, usted va a tomar, adulto, 1 vaso diario. Niños, medio vaso diario. Entonces usted saca del refrigerador, del vidrio, y le va a calentar un poquito, pero no hervir, porque mata todo lo que es saludable ahí, ¿no? Que es nutritivo y medicinal. Usted va a calentar para quebrar el frío apenas, apenas quebrar el frío, y va a tomar 1 cuchara de hora en hora o algo así. Pues, si quiere tomar 2 cucharas o cucharadas de hora en hora, está bien, no hay problema. Al promedio de 2, 3 días, su garganta, su gripa, su desánimo, su infección, lo que sea, de 2, 3 días, usted empieza a mirar que empieza un proceso de curación, pero tiene que tomar todo momento, de hora en hora, o hasta más si puede, pero tomar diario, adulto, 1 vaso de este líquido, niños, medio vaso de este líquido, ¿ok? Puede ser antes de comer, después de comer, pero si la persona tiene gastritis, claro que tiene que ser después de comer, porque no tolera, ¿no? Pero no olviden el ajo, que es muy importante, y las gotas de menta, aceite de menta, ya que esté todo colado o que esté todo listo y mezclado, ¿ok? Esta es la penicilina de Dios, un antibiótico natural, ¿ok? Muy bien, vamos rápido al tema entonces, porque tengo mucho que hablar y muy poco tiempo. Bueno, hermanos, esta mañana miramos, mis hermanos, de que hay una gran obra y también hay muy poco tiempo, porque el tiempo apremia. Ya estamos mirando, mis hermanos, de que los juicios de Dios ya están medianos. Desastres naturales, acalentamiento global, epidemias, violência, tornados, terremotos, incêndios, todo tipo de desgraças por todos os lados. Agora mesmo, se você mira em meu país, está como uma revolução. A polícia hizo um paro, não está trabalhando, meter o exército à calle, a gente está revoltada, muitas muertes, e assim, meus irmãos, em todos os países, em todos os lugares, há gente desconforme, há problemas, há violência, e isso vai aumentar cada vez mais. E, meus irmãos, quando miramos todo isto, então nos perguntamos, para onde vamos? O que fazer? A grande tristeza, meus irmãos, é que, em este contexto, tenho este librito, El Evangelismo, página
28, y dice así: con frecuencia se nos ha dicho que nuestras ciudades deben escuchar el mensaje, pero somos sumamente lentos en obedecer a esta instrucción. Vi a uno que estaba en pie con los brazos extendidos en una plataforma elevada, se volvió y señaló en todas las direcciones diciendo: hay un mundo que perece en la ignorancia de la santa ley de Dios, y los adventistas del séptimo día están durmiendo. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Hay un ser que levanta las manos y dice: miren las ciudades, las metrópolis, toda esta gente está para ser alertada, pero mis hijos están dormidos. Y mis hermanos, cuando dice aquí que mis hijos están durmiendo, es un elogio, porque en realidad estamos roncando. Y aquí dice más, hermanos: el Señor pide más obreros, porque hay una gran obra que debe realizarse. Deben efectuarse conversiones que añadirán a la iglesia a los que serán salvos. Hay que llegar hasta los hombres y las mujeres que viven a lo largo de las rutas principales y de los caminos menos transitados. Página 28, y ahora escucha: estamos muy lejos de seguir la luz que Dios nos ha dado concerniente a la obra de las ciudades populosas. Se está aproximando el tiempo cuando se dictarán leyes que cerrarán puertas que ahora están abiertas al mensaje. Estas puertas están para cerrarse. Hermanos, cuando miramos la situación de la iglesia, es algo muy tocante, porque el Señor pide de nosotros, hermanos, una reforma y un reavivamiento. Y si no aceptamos la reforma que el Señor demanda de nosotros, vamos a ser colocados de lado. Y si Dios, hermanos, nos permite ser colocado de lado, Él va a traer los pentecostales, los evangélicos, los de la nueva era, no sé, los borrachos, las prostitutas, las rameras, pero Él va a colocar a alguien en nuestro lugar. Y cuando mencionamos esto de reforma, mis hermanos, esta reforma, ella es muy abrangente. No es solamente dejar de comer carne, esa es parte de la reforma, pero hay una reforma de la vestimenta, hay una reforma de la educación. Tenemos que entender qué es la verdadera educación. Entonces, la reforma en la música, la reforma en el sistema de adoración al Creador, pues Dios no va a aceptar cualquier tipo de culto. Él quiere un culto que sea como Él diseñó el culto. Así que Dios está esperando esto, mis hermanos, por mucho tiempo. Pero hay algo más. El púlpito debe despertar, hermanos, porque el Señor colocó en esta iglesia una misión. A este pueblo Dios ha dado una misión. Este librito aquí, si usted me acompaña a la página 173, Evangelismo, dice así: llamados a exponer el hombre de pecado. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. ¿Cuál es nuestra tarea? Exponer el hombre de pecado. Por eso que esta mañana estamos mencionando de que Jesús comentó: cuando veamos la abominación desoladora, entonces tiempo de ir a los montes. Y la desolación, la abominación desoladora ya está sentada, hermanos.
Não tenho tempo de entrar na área profética, mas é colocar uma bandeira, e essa bandeira já está sendo levantada, e nós outros estamos, como disse a sierva do Senhor, dormidos. Então, meus irmãos, este é o contexto que nós outros agora miramos, e por isso, então, agora vem a profecia. Abrimos a palavra em Miqueias, capítulo 4. E disse o versículo 9: Agora, por que gritas tanto? Estou lendo Miqueias, capítulo 4, versículo 9. Por que gritas tanto? Angústia de Jacob. Alguém hoje me perguntou sobre a diferença do pequeno tempo de angústia e a grande tribulação. Es que hay, mis hermanos, la tribulación de la edad mediana o del tiempo de la edad oscura, y hay la gran tribulación que es por ocasión del decreto dominical adelante y después del decreto de muerte. Pero hay, mis hermanos, antes del cierre de la gracia, un tiempo previo de angustia. Ese tiempo previo, no voy a hablar de profecía ahora porque quiero hablar rápido sobre vida en el campo, pero hay que entender en qué contexto es que debemos salir de la ciudad. Por eso, primero viene el tiempo de angustia, viene la persecución. Por eso dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio, martireo, quiere decir por martirio. Por eso menciona, mis hermanos, de que ahora las almas bajo el altar. Estou leyendo Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, temos o quinto sello, e agora estão clamando, ¿hasta quando, Senhor, não vingas nuestra sangre? E agora, então, vem a resposta, há que esperar um pouco de tempo mais, hasta que se completem o número de los mártires. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, se miram que os que estão sentados com o Senhor em el trono, e se mira que eles foram que decapitados. Habrá um tempo de angústia. Por isso aqui Miqueias 4:9 diz: por que gritas tanto? Agora vem um tempo de persecução, um tempo de angústia, meus irmãos. Pero há um tempo de angústia prévio e um tempo de la gran angústia. Então aqui diz assim: não há rei em ti, pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de la mujer de parto. Versículo 10, Miqueias 4:10, duélete y gime. ¿Se acuerda del libro de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9? Los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios, en el mundo. Ahora, mis hermanos, no es tiempo ya de entretenimiento, de pasar el tiempo. Ahora es tiempo de clamar al Señor, de gemir, de interceder por la familia, por la iglesia, por las almas. Y dice así el versículo 10: gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora, en ese contexto, ahora está el tema de hoy, ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí será librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Hermanos, pues yo entiendo de que hay muy poca información sobre este tema, como dice el profeta Miqueias: salir de la ciudad, morar en el campo. Estamos com a mente distorcionada, porque pensamos assim: eu vou ao campo porque allá não me vou encontrar. Não, hermanos, há algo mais. E por esta pobreza de informação, há muita gente equivocada, sem saber o que fazer. E alguns, quando escutam um sermão de vida em el campo, dizem: pero para quê? Temos que ir ao campo? Pois não sabe. Então, meus irmãos, nós outros agora devemos estudar. Então, primeiro, irmãos,
me gostaria de invitar a vocês de que comprem o livro De la Ciudad al Campo. A irmã White tem um livro pequeno, De la Ciudad al Campo. Este livro, meus irmãos, está rico de informações. Vou ler algumas citas deste livro agora para vocês, porque aí explica o significado desta transição, o porquê. Também, meus irmãos, há uma sessão deste tema em vários livros, por dizer, o livro Evangelismo, que é muito fácil comprá-lo, aqui lo tenho, que estava lendo agora, del hombre del pecado, aí de que estamos dormindo, está em este livro Evangelismo. Se você abre a página 60 e 61, está o desenho de los puestos de avançada, Evangelismo, ok, de la página 60, 61. Tenho este outro librito também aqui, hermanos, vou agarrar aqui para vocês, o livro Eventos de los Últimos Dias. Miren, Eventos de los Últimos Dias. A ver, lo fui a agarrar porque quero mirar o capítulo, me parece que o capítulo 7. Dice assim, a la página 96, capítulo 7, Eventos de los Últimos Dias, la vida en el campo. La vida en el campo. E vou ler algumas citas muito importantes deste livro, Eventos de los Últimos Dias. Se vocês leem, hermanos, não trago aqui, pero leiam o livro Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2. Habla demasiado allá en este tomo 2 sobre vida en el campo. El Ministerio Médico. Este libro también aquí, Testimonios para los Ministros. Todos esses livros têm muita informação, bastante informação. Por isso, meus irmãos, agora temos que começar a ler, aprender, a estudar. Se você agarra estes livros e cada dia lê um pouquinho, você vai mirar que você vai aprender diretamente da fonte. Claro que podemos também buscar sermões que, quando alguém predica um sermão, porque se entende que ele estudou e está leyendo, aprendendo, pero estamos dependendo de uma pessoa, temos que ir diretamente ao Senhor. Pero o livro mais importante de todos, a Bíblia, hermanos. Vocês miraram de que esta manhã eu falei de Abraão. Ele foi chamado para sair de la ciudad, de Ur de los Caldeos, e ir a la tierra de la promesa. Não perguntou nada. Esta manhã leemos as citas. Falei também, meus irmãos, esta manhã de Lot, el sobrino de Abraão, que salió também, pero se foi meter em Sodoma, e aí perdeu sua família. E disse a sierva del Senhor que ele pudiera, de haver tenido sua esposa com ele, não se hubiera alargado su tempo de vida em Sodoma. Também, meus irmãos, hablamos del rei Asa, como ele se preparou para a crise, como ele não confiou em coisas materiais, aunque ele havia hecho todo o que estava à mão, pero ele confiava em el poder de Deus, pero ele se preparou para a crise, para a catástrofe, e quando chegou a guerra, o grande problema, ele estava completamente preparado. E eu pudiera seguir esta leitura de personagens bíblicos, por dizer, nomás comentar com vocês por el tempo, José em el Egipto. Se estudamos a história de José, meus irmãos, é uma evidência de lo que Deus vai fazer agora no tempo del fim. Sobrevino uma grande crise a la vida de José. Ele foi vendido como escravo. Vocês conhecem a história, o sonho. Pero quando José interpretou o sonho del copero e del panadero, aún quedou na cárcel 2 anos, hasta que Faraón le chamou e le colocou agora, meus irmãos, como segundo maior del reino. ¿Por quê, meus irmãos? Porque José devia ser el que iba a suplir a necessidade del mundo em uma hora de crisis.
Então, mis hermanos, quando leemos o livro de Mateus, capítulo 24, agora viene hambruna a la tierra. Por ocasión de las 7 trompetas, las transportaciones de comida, pues va a acabar. Los navíos que andam por los oceanos cargando de um país a outro la comida, se va a acabar. Las carreteras que transportam las comidas, pues de um estado a outro, de um lugar a outro, se van a romper com los terremotos. La corteza de la tierra se va a rasgar cada vez más. Y ahora, mis hermanos, las locomociones, camiones, ya no van a poder trafegar o cruzar viadutos, puentes, carreteras, porque todo va a empezar a ser destruído. Entonces, mis hermanos, para este momento, el Señor quiere que se levante un remanente que ya está preparado. Por eso el Señor ha dado la visión a José. Ahora le hago una pregunta, a usted que está aquí con nosotros y a usted que está en su casa también. Ahora usted empieza a entender por qué estamos aquí a gritos chamando a todos para que tomem o curso de obra médico-missioneira? Temos que aprender todas essas coisas. Hermanos, isso não é assim uma magia ou que o tomate nasce ao supermercado. Não, meus hermanos, para que tenhamos a comida. Hoje à manhã colocamos as fotos de Katrina, como os profissionais de saúde estavam atendendo a gente ao piso, à la calle. Estamos caminhando para um tempo em que não vai haver hospitais, nem uma farmácia, não vai haver um laboratório que te vai te estar suplindo todas essas coisas. Não vai haver doutores que te vão estar esperando aí que você vá a la cirurgia. Não, hermanos, isso vai acabar. O único doutor que vai estar actuando esta hora, sabe quem é? O obreiro médico missioneiro, que se preparou e que sabe usar o barro, o água, as hierbas, e que tem aí seu carvão vegetal, que tem todas as coisas que se requiere para a emergência. Este José moderno está dormido, não quer despertar. Deus nos ha dado a visão, hermanos. Deus ha hecho um plano, um programa para o remanente. Por isso, mis hermanos, diz o livro Conselhos sobre a Saúde, que agora os ministros devemos ser obreiros completos, e um pastor que não sabe dar os tratamentos naturais não é um obreiro completo. De la mesma maneira que um obreiro médico missioneiro que não sabe levar uma alma a Cristo, tampouco não é um médico missioneiro. Por isso, mis hermanos, Jesus era tanto pastor como era também o doutor de los doutores. E isso devemos agora nós outros, cada um de nós outros, aprender a serlo. Hermanos, é um plano maravilhoso. Mas que esta obra está intocada. Intocada. Por isso lhe digo, agora aproveitem vocês que estão aqui em Los Ángeles, agarrem o curso, vai começar em uma semana, agarrem o curso de obra médico-missioneiro, empiecem a estudar, hermanos, porque a la vez que aprendemos as enfermidades, as causas, os tratamentos, o Espírito de Deus nos vai guiar, para ser como isso Pedro, como isso, pois hasta a sombra de eles levantavam os enfermos. E Deus nos quer usar, hermanos, para esta hora, pois há muita luz que devemos aprender. Então, agora, hermanos, aqui diz claramente que Miqueias 4:10, saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Vou fazer uma pequena pausa de la lectura aqui da Bíblia, vou ao Espírito de Profecia, vou ler algumas citas. Pues tengo que cuidar con la hora, ya se fue el tiempo, ¿no? Creo que hasta las 6 podemos 30 minutos más leer aquí un par de citas para enriquecer bien el tema. Entonces, hermanos, la idea que yo quisiera esta mañana, no me alcanzó el tiempo, era leer el conflicto de los siglos. ¿Y por qué quisiera leer aquí este capítulo primero? Porque habla de la destrucción de Jerusalén. Y ese capítulo todo, mis hermanos, es una alegoría o una metáfora o una parábola para el tiempo del fin.
Se você lê o que foi a destruição de Jerusalém, empecé lendo Mateus 23 e Mateus 24, você vai ter uma ideia de lo que vai passar, porque Jesus usou a mesma profecia para falar de los dois eventos. Então, meus irmãos, a sierva del Senhor menciona de que lo que passou com o pueblo de Israel ou o pueblo judío é uma ideia de lo que vai a passar agora outra vez. Ustedes miraram, mis hermanos, de que en el tiempo de Jerusalén, millares murieron a consecuencia de hambre y la pestilencia. Hambres y pestilencia. Pero déjenme leer algo para ustedes aquí. Dice así, El conflicto de los siglos, página 33. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿No es maravilloso esto? Pues me llena de alegría. Aunque más de 1 millón de judíos pereció, murieron, perdieron la vida. Pero leo aquí, ni un solo cristiano murió o pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que ahora va a ser lo mismo. Los que se prepararan, libres. Los que no se prepararan, destrucción. Entonces le hago una pregunta, ¿es importante ese tema que estudiemos? Pues claro que sí. De esto depende tu vida y de tu familia, de la preparación que hagamos. Otra cosa que voy a leer aquí al capítulo 1, dice así, mis hermanos, la sierva del Señor. La página 40, conflicto de los siglos, 40. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, escuchen, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Eso está muy interesante, hermanos. Entonces, ¿por qué será que fue destruida Jerusalén? Rechazó la misericordia de Dios. Rechazó la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos, cuando se rechaza la misericordia de Dios? La página 31 dice así: la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús. Rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio riendas sueltas a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. ¿Cómo se transformaron los judíos en qué? Satánicos. Queridos hermanos, el mundo está caminando ahora para la misma experiencia. Y la sierva del Señor, hermanos, al deseado de todas las gentes, la página 581, deseado de todas las gentes, la página 581. 581 dice: en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló. Ahora escuchen la palabra, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis
dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este conocimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Está muy claro, mis hermanos, entonces, de que ahora viene un tiempo de crisis como nunca hubo. Pero esto no va a ser así de un día al otro, es una secuencia. Mis hermanos, un proceso, tanto el proceso de Satanás tomar posesión del mundo, como también del Espíritu Santo se retirar. Por eso, mis hermanos, ahora se requiere una obediencia incondicional del pueblo de Dios, una reforma y un reavivamiento. No es por emoción, ahora un terremoto allá en Japón, ahora tengo que ser vegetariano. No es por emoción. Eso, mis hermanos, es un plano, un programa. La doctrina, mis hermanos, de Dios siempre es un plan desenhado. Quando usted mirou que Deus ia enviar o dilúvio, dijo Noé, vamos construir uma arca, e passo a passo Deus lhe deu a instrução. Quando Deus ia libertar Israel de Egipto, lhe dijo a Moisés, vamos construir agora um santuário para que o povo pueda aprender o processo de salvação. Ele deu um programa, um plano desenhado para que se pudiera mirar o processo de salvação. Amém? Agora, para o cierre del tiempo del fin, Deus também desenhou um plano. Não vou entrar na parte profética, pero pudiera mencionar as fiestas, não? Como passo a passo as fiestas descrevem o plano de redenção. E agora estamos em el momento de transição, de terminar o dia de expiação para empezar o dia de las fiestas de las cabañas. Por isso, mis hermanos, el milenio está a las puertas. E então Deus desenhou um plano para que podamos entrar em sua escola. Deus vai arrancar, mis hermanos, uma raça agora de seres de Babilônia e los vai poner a estudar rápido, mis hermanos, aprender a doutrina del cielo, a doutrina divina. Vamos abandonar agora, mis hermanos, as costumbres de Babilônia e aprender ou reaprender a cultura divina, a cultura de Deus. Então, mis hermanos, a vida em el campo é para que podamos fazer esta transição. Escuchen esto de la ciudad al campo, página 9. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas a las otras, y donde estaréis livres de las interferencias de los enemigos. Hermanos, são muitas as citas. Eu vou estar colocando em internet. Pero escuchen isso. O Senhor desenhou o plano hasta donde usted tem que ubicar tu casa, donde que os enemigos não estão supervisionando quando você entra, quando você sai, que hace, que não hace. Você tem que entender que o Senhor ha desenhado um programa passo a passo. E esse programa, meus irmãos, tem duas fases. A primeira, que deve ser hecha agora, o que já deveríamos estar haciendo, é trabalhar para mobilizar-nos afuera de la ciudad. Fase 1. Fase 2 é quando tengamos que sair de esta primeira fase, de esta primeira parte, al pico de la montanha, ou a la cueva, a la caverna, a lo que sea, pero já é al último, al decreto
que de muerte já temos que sair também de aí. Então, mis hermanos, agora é quando devemos aprender a plantar, é quando devemos aprender, mis hermanos, a produzir os remédios caseiros. Por dizer, se há um problema de saúde, que vou dar? Pois já não há farmácia, já não pode comprar, não pode vender, que vamos fazer? Pois então temos que ter os remédios caseiros. Então temos que aprender a estocar a comida. Por dizer, aqui especialmente Estados Unidos, pois em outros países já não é tão difícil, mas aqui mais difícil, quando vem o inverno, que vamos comer durante 4 meses? Quando está puro gelo, que vamos fazer? Como preparar a lenha? Ou como preparar a energia? Pois agora, irmãos, o Senhor nos ha dado tanta luz sobre isto, por isso vamos passo a passo estar colocando. Há agora energia solar, irmãos. Há também, por dizer, outros tipos de energia que podemos proveer para a casa. Todo isso temos que pensar agora. As ferramentas que vamos comprar, as semillas que vamos ter para plantar, todo isso, meus irmãos, temos que começar a orar e pedir ao Senhor que nos ilumine a mente para hacerlo. Então, meus irmãos, se hacemos isto, o Senhor nos vai guiar, porque Ele desenhou este plano. Escutem isto, La Sierva del Senhor, a este livro, diz assim: estando em Loma Linda, Califórnia, ao 16 de abril de 1906, passou delante de mim uma cena muito assombrosa. Em uma visão de noite, eu estava sobre a altura desde onde podia ver as casas sacudir-se como o viento sacude a los juncos. Os edifícios grandes e pequenos se derrumbavam. Os sítios de recreio, teatros, hotéis e palácios suntuosos eram sacudidos e derribados. Muitas vidas, quantas vidas? Muitas vidas eram destruídas, e os lamentos de los heridos e aterrorizados llenavam el aire. ¿Por que devemos sair de las cidades? Hermanos, vendrán desastres naturales. Pues eu tenho uma lista de muitas citas. Terremotos, temos em el livro de Apocalipse 4 grandes terremotos. 4 grandes terremotos. E não está falando apenas do sexto sello del terremoto de Lisboa, allá em 1755, del capítulo 6. Quando você lê, por dizer, o capítulo 8, de 1 a 5, há outro terremoto, porque empiezam as trompetas. Sempre quando Jesus se vai mover em el santuário celestial, há uma fase de su ministério, há um terremoto na terra. E agora Jesus se mueve, hermanos, del juicio de los muertos hacia el juicio de los vivos, que é a parte final, e há um terremoto. Leia Apocalipse 8, versículo 5. Quando você mira que termina a fase de intercessão, Apocalipse 11, versículo 19, outro grande terremoto, e aí entra granizo. E a la vez, hermanos, quando estudamos o livro de Apocalipse, capítulo 16, pois há outro terremoto que este divide o planeta Terra. A grande cidade se rompe em 3 partes. São terremotos como nunca hemos mirado antes. Estes terremotos, meus irmãos, eles vão mais allá da escala Richard. Então, um terremoto grande agora é um terremoto de 9 para arriba, mas esses não vão poder ser leídos porque não há uma escala para medir-los. Eles vão romper a corteza da terra. E estes terremotos, meus irmãos, sacudindo a terra desta maneira, não somente le quitam, como em el tempo del diluvio, de su eje, por isso há as estações. Pero o que eles vão fazer também, meus irmãos, eles vão accionar ou despertar os vulcanes. Os vulcanes. E há poderosos vulcanes. Há um aqui, Yellowstone, aqui em Estados Unidos. Esses vulcanes, meus irmãos, que são muito grandes, eles vão começar a echar como se diz, a ceniza e todo, e isso vai oscurecer el sol, la luna y las estrellas. La tierra quedará con esta capa que vai quedar todo oscuro aqui. Por isso, mis hermanos, vendrán horas muito amargas, muito difíceis. Temos que proveer a nossos hermanos.
todo lo que es comida, abrigo, local, porque ellos vienen de la ciudad y vienen ahora a donde vivimos, porque nosotros tenemos que ir al centro de avanzada y venir a predicar en la ciudad. Tengo muchas citas, pero me llamó la atención una aquí, mis hermanos, que habla la sierva del Señor, pero está en inglés. No tenemos este libro, creo que en español. Aquí dice así, voy a intentar traducirlo. Living the life of Enoch, viviendo la vida de Enoch. Él está entre colchetes, Enoch, está hablando de Enoch, que fue arrebatado al cielo. Él no hizo su habitación con los impíos. Él no se fue a vivir en Sodoma pensando que podría salvar Sodoma. Miren, está escrito, está inspirado esto. Él no fue a vivir en Sodoma y Gomorra pensando que iba a salvar las ciudades. Él sí colocó su familia donde la atmósfera podría ser la más pura posible. Y de tempos en tempos él iba con los habitantes del mundo pecaminoso para dar el mensaje de Dios. Cada visita que él hacía a estos lugares le causaba mucho dolor, painful, quiere decir mucho dolor por ver la violencia, ver las condiciones de la rebelión de la raza humana. Él miró y comprendió que el pecado es como una lepra. Pero después de proclamar el mensaje, él siempre tenía de regreso con él para su lugar de retiro un grupo de personas que aceptaban el mensaje de advertencia. Miraron el plan que tenemos para nosotros, hermanos. Igual que Enoch, que tenía su puesto de avanzada. Y escucha lo que dice aquí. Algunos de ellos, de los que se convirtieron por la predicación de Enoch, se tornaron vencedores, ¿no? Ellos murieron antes que viniera el diluvio. Está en este libro, página 11, es un manuscrito 42, 1900. Entonces, mis hermanos, esta es la obra que el Señor tiene para nosotros. Pues tenemos que tener un puesto de avanzada, poner un sanatorio, poner allá, mis hermanos, a donde vamos, un centro de entrenamiento para ir preparando a los demás, para que más personas podamos ir a la ciudad y abrir los restaurantes y abrir, mis hermanos, las iglesias, o mejor, ya no vamos a abrir iglesias así como ahora, que tenemos la puerta abierta porque va a ser peligroso, pero vamos a las casas a hacer reuniones de grupos, ¿no? Y eso, mis hermanos, va a ser como vamos a concluir la obra y cómo vamos a llevar adelante el mensaje al tiempo final. ¿No es maravilloso el plan de Dios? Las ciudades serán advertidas por personas que como Enoch vão vivir fora da cidade, pero vão trabalhar em la cidade. Por isso, meus irmãos, agora, escutem isto. Não é tempo de agarrar e ir ao pico del monte e quedar allá dentro de uma cueva. Não. Agora é tempo, meus irmãos, de abrir sanatórios. Todas as grandes cidades del mundo. Hermanos, eu não sei como vai ser o Senhor, pero Ele ha deixado escrito. Ele vai ter obreiros, médicos, missioneiros em todas as partes del mundo. Pero si los adventistas, si nosotros no queremos, el Señor va a buscar afuera personas que quieren hacer la obra. Dios quiere levantar ahora un ejército de personas que se entreguen, se coloquen en sus manos para hacer eso. Es un plan maravilloso, hermanos. Con este plan, mis hermanos, sin internet, sin carros, sin aviones, sin computadora, 3 años y medio, Jesús tornó famoso su ministerio. La gente venía de todas las partes a buscarlo. ¿Por qué? Él curaba a la gente. Entonces, mis hermanos, eso es lo que el Señor quiere que hagamos ahora. En 1913, está escrito así: el tiempo ha llegado para dejar a las ciudades. Ella venía hablando un poquito antes así: el tiempo llegará, futuro, el tiempo llegará que debemos salir de las ciudades grandes, large cities. Pero en 1913 ella escribió así: el tiempo ha llegado. ¿Y por qué? Porque, mis hermanos, el Señor tenía planeado para que el pueblo estuviera listo al año 1888.
pero el pueblo rechazó la luz. Por tanto, quando chegou a hora que deveria sair decreto dominical, não pudo passar. Deus teve que frenar todo para dar condições que a igreja pudiera outra vez recomeçar. Agora vem a pergunta: estamos listos agora? Esta obra está intocada. Acabo de ler, estamos dormidos. Por isso, hermanos, há que despertar. Já não há que mirar para os outros. Empieza você, diga: Senhor, ¿qué puedo hacer? Ponga en mi mente, en mi corazón lo que tengo que hacer. Y si cada uno de nosotros, hermanos, aceptamos la obra, empezamos la reforma, empezamos el reavivamiento, el Señor va a venir a levantarnos. 1913, el tiempo ha llegado. Y cuando ella decía de salir de las grandes ciudades, ¿sabe cuál era el tamaño de las grandes ciudades de aquel tiempo? Pues como aquel tiempo, más o menos, Los Ángeles eran 10, 11 mil personas. Não eram os milhões como hoje? E que diria o Senhor se estivesse escrevendo hoje? As nações estão airadas umas contra outras, se hacen imensos preparativos para a guerra, na noite se acerca, levante-se a igreja para cumprir a tarefa que ha sido asignada. Por donde quiera se ve y se oye el mal, la marea de la corrupción y del crimen sube de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios y crímenes indecibles. Estoy leyendo de la ciudad al campo, la página 4. Queridos hermanos, este es el cuadro de nuestro mundo de hoy, pues de nosotros. Mire, apenas escuchamos la noticia del accidente de ferrocarril, não escutem isto. Serão, agora eventos de los últimos dias, página 24. Serão cada vez mais frequentes os desastres ferroviários. Em las grandes vías de trânsito habrá confusão, choques e muertes, sem a advertência de um momento. El fim está cerca, el tiempo de gracia termina. Vão aumentar os acidentes agora, hermanos. Aire, tierra y mar. Todo eso como un grito para que la gente se pueda despertar. Ha llegado el tiempo, cuando a medida que Dios abre el camino, las familias deberán salir de las ciudades, los niños deberían ser llevados al campo, los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos, aunque la casa sea pequeña, deve estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. Hermanos, eu estou colocando em el programa de obra médico-missioneira, estou colocando todos os detalhes com respeito a como fazer o cambio. Aqui estou apenas dando um sermão, pues, como de introdução, hacia despertarnos para el interesse, para el tema. Pero não é que, pues, temos que mañana temprano agarrar o maletim, a família, e ir a qualquer parte. Não. Esse é el Señor, como dice 1 de Corintios 14:40, Dios quiere que todo sea hecho, ¿de qué manera? En orden. Dios no es así un Dios de improviso, ¿no? No, todo tiene que ser, entonces tenemos que empezar a orar, pero a la vez que empezar a orar, debemos empezar a buscar un local. Si podemos tomar decisiones que Dios nos da la condición de tomar decisiones, porque algunos de nosotros Dios no nos va a dejar ir de cualquier manera, el Señor nos va a guiar a propósitos específicos. Pero entonces debemos buscar un mapa y ver el clima a donde vamos. Si usted va a un lugar muy frío, muy caliente, o donde está pura piedra, no piensa que allá usted va a tener comida, ¿no? Va al desierto de Arizona, pues ahí usted va a morir con tu familia. Entonces tiene que buscar un local donde que haya las condiciones, pero con oración. A la vez, mis hermanos, que tenemos esto, pues tenemos que llevar en consideración miles de detalles. No es solamente correr al campo y allá, pues esto es el campo, no. Por decir, hay lugares como Estados Unidos, si usted va al campo, usted no tiene ninguna privacidad, porque aí corre um cable de alta tensão que todo momento vão estar dentro de tu casa, porque está cerca um cable de alta tensão. Então, são muitas as coisas. Você não pode, pues, comprar um terreno a las ciegas. Você tem que ter água.
que tener um local com a terra a um pH que vai produzir o básico para a alimentação. São muitos os detalhes, hermanos. Não é solamente comprar uma terra. A sierva do Senhor nos orienta hasta a posição. Todo, mis hermanos, por decir, eu nasci al interior, hoje a manhã estava mencionando, nasci al interior, e eu mirei algo interessante, porque estudando agora o Espírito de Profecia, pois minha família não era adventista, e minha família, pois, mundanários, tomando álcool todo o tempo, pura fiesta, comendo cerdo e todo armadilha e todo esto, não? Pero eles sí tinham muita sabedoria, porque hoje todo o que estou lendo, estudando e aprendendo, a maioria das coisas já eles faziam. Por dizer, se você vai a colocar seu rancho ou sua família, você não pode colocar allá a um vale, pois aí lhe vai dar uma inundação. Então você tampouco não le pode poner al pico de la montanha, você tem que poner a mediana parte, não abaixo nem arriba, al mediano. E exatamente assim estava a minha família, porque aí plantava de todo maíz, frijoles, papas, todo tinha aí, a comida. Como fazer o abono, como preparar a terra, como enriquecer a terra, em lugares que a terra é muito pobre, você tem que aprender a trabalhar a terra. Todo isso, hermanos. Como poner o água à casa? Pois se você não quer depender mais do sistema, não quer mais depender de água, de luz, do governo e que todo isso, mas você pode poner o água que venga a seu lavatraste, a seu banho, grátis. Pois minha família era uma pobreza total, e nomás com uma tuberia allá, pois tinha água em toda a casa, vinha de la montanha a água. Então há muitas maneiras que devemos aprender para suplir as necessidades da família, para que podamos obedecer ao Senhor e ter como Enoch este puesto de avançada para servir a los intereses de la obra de Deus. Então, mis hermanos, aqui estão as citas. Já me foi o tempo, já me acabou o tempo. Rápido, então, porque lhe prometi que ia a dar as 16 razões por que sair de la ciudad. Me deem mais uns minutitos, já le hago um repasso disso, depois com tempo, se Deus nos permite, hacemos de uma maneira mais detalhada. Me parece, por lo que estou mirando em la agenda, hermanos, que eu vou estar com vocês, se Deus permite, al mês de noviembre, pero um ano aún todavía para venir aqui todavía, não? Se a campanha que tenho aqui está para noviembre de 2018, não é que agora temos 18 igrejas, hermanos, que temos que estar, pues, atendendo a todos, não? E todos gritam, como vocês, todos estão gritando o mesmo. Quando viene? Quando viene? Pero estamos muito contentos como o Senhor ha abierto tanto campo, hermanos. Muito grande a bendição. 16 razões para sair de las cidades. Antes, déjenme ler esta cita muito bonita, hermanos. Não considerem que é uma privação el ser chamados a deixar as cidades para trasladar-se ao campo. Allí al campo esperam abundantes bendições para quienes desejam aprenderlas. ¿Miraram? Abundantes bendições. Então, hermanos, a ler aqui as citas. 16 razões para sair de las cidades. Não preocupem com o tempo, que vai ser bem rápido. Número 1. El benefício de nuestra vida espiritual. Manuscrito 76, 29 de junho. Diz: é muito mais fácil obter fé, esperança, amor e felicidade em lugares apartados, em meio do campo, de las montanhas e los árboles. Número 2. Para melhorar nosso estado físico, mental e espiritual. Não há uma família em si em que melhoraria física, mental e espiritualmente por residir em la ciudad. É verdade, irmão, quando você vai à montanha, pois este ano eu fui com minha família a dormir aqui em este Big Bear. Hermanos, uma noite que você dorme abaixo de los pinos, se você dorme 4 horas, equivale a dormir 8, 10 horas a la ciudad. El aire limpio, puro, el viento a la noche.
una tremenda bendición. Número 3, favorece la obediencia a los mandamientos de Dios. En un tiempo como este, los que deseen guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. Una advertencia, hermanos, una advertencia. Pues ya sabemos que en la ciudad va a ser muy difícil guardar la ley de Dios, ¿no? 4, es una fuente de bendiciones. No consideréis que es una privación el ser chamado, dejar de las ciudades para trasladarlos al campo. Ya leí, ¿no? Allí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Número 5, para el bien de nuestra salud. Esta está la página 31 de la ciudad al campo. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, son algunos de los muchos males con que tropieza cada paso. Algunos miembros de nuestro pueblo que viven en la atmósfera envenenada de las ciudades harían bien en conseguir unas pocas hectáreas de tierra. Pues ustedes acompañan, hermanos, cuando viene una persona a la iglesia, se sienta a escuchar el sermón, pronto está así. Pues el pobre está intoxicado, apagado, no hay energía, no tiene disponibilidad de recibir la palabra de Dios. Número 6, se evitan muchas tentaciones. Las ciudades están llenas de tentaciones. Es cierto que en el campo, entre colchetes, los jóvenes no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a una gran cantidad de tentaciones. Esta cosa de sleepover, hermanos, de andar los jóvenes a la calle a la noche, no, hermanos, es un tremendo problema para las familias. Número 7, para que Dios obre milagros en nuestra vida, si no colocamos bajo influencias indeseables, podemos esperar que Dios obre un milagro que anule los resultados de un curso de acción equivocado? Ciertamente no. Salid de las ciudades tan pronto como lo sea posible. Número 8, para beneficio de los hijos. Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de tentación está lista para atraerles y desmoralizarles. Y la tarea de edificar su carácter a la semejanza divina será 10 veces más difícil. Siempre que sea posible, los padres tienen la obligación de establecer su hogar en el campo para el bien de sus hijos. Número 9, para proteger nuestros hijos. Hay que proteger cuidadosamente a los niños tanto como a los jóvenes. Deberían mantenerse-los alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo para salvar a sus hijos de la ruina. ¿Se acuerda de Lot, no? Que andaba a la noche buscando a sus hijos. Número 10, evitamos el riesgo de perder nuestra salvación. De acuerdo a la luz que se me ha dado, estoy urgiendo a la gente a salir de los grandes centros de población. La maldad se está incrementando en nuestras ciudades y cada vez es más evidente que aquellos que se quedan en ellas innecesariamente lo hacen con el peligro de perder su propia salvación. Dios quiere que su pueblo no se concentre en las ciudades. Quiere que ellos lleven sus familias fuera de las ciudades para que se puedan preparar mejor para la vida eterna. Número 11. La dispersión favorece la predicación del Evangelio. Cuando los discípulos cedieron a su deseo de permanecer agrupados en Jerusalén, Dios permitió que fueran perseguidos y tuvieron que dispersarse por todas las regiones del mundo. El Señor se mueve. Número 12. A la mañana hablé esto. Satanás mora en las ciudades. Dice así, eso, si alguien quiere apuntar la cita, es Mensajes Selectos, tomo 2, página 409, dice: las ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos, suicidios. Satanás mora en ellas.
Hermanos, eu não sei quantos de vocês são gente que vino do mundo. Eu vino do mundo. E está fresco aqui. Quando eu era mundano, que eu andava às 3, 5 da madrugada em las calles. Que hace la gente a esta hora de la madrugada a las calles? Puro pecado, puro pecado. Satanás tem domínio completo, hermanos, de las ciudades. Número 13, evitamos a contienda que habrá em las ciudades. Dentro de no muito tempo, habrá tal contienda e confusão em las ciudades, que aqueles que desejam sair de ellas, não poderão hacerlo. Se alguno se me dormiu, por favor despierta que vou repetir isto. Dentro de no muito tempo, quanto tempo? No muito tempo, habrá, não é que talvez que vai haver, não, habrá tal contienda e confusão em las ciudades, que aqueles que desejam sair de ellas, não poderão hacerlo. Isso está interessante, hermanos. Você por dizer hoje, eu salgo de aqui, pois me vou a minha casa, lejos, uma hora e algo de manejar. Pois se quero ir a meu país, agarro um avião, pois 12 horas estou em outra parte do mundo. Hoje, hermano, nos movemos, hoje está aberto. Se eu quero agarrar aqui meu carro, vou a Texas, eu manejo de Los Angeles a Texas, tomo 24 horas manejando toda a noite, todo um dia, e chego allá em 24 horas. Hermanos, isto vai acabar. Aqui diz que se você quer ir de um lado a outro, primeiro que não há carretera, segundo que o exército vai estar em todo lado, vai haver tal confusão e contienda, todo vai acabar. Não podemos mover-nos dentro de não muito tempo. 14. Será difícil comprar e vender em ellas. Em el futuro, o problema de comprar e vender será muito sério. Leia Apocalipse 13. 15. Cosechar nossos próprios produtos. Veo a necessidade de que as famílias do pueblo de Deus se trasladem fora de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra e cosechar produtos que ellos mesmos siembrem. E a última razão, 16. Las grandes ciudades serão, quem quer complementar? Destruídas. Destruídas. Aqui tenho muitas citas. Déjame ler algumas aqui. Diz que declare: las ciudades impías de nuestro mundo serão destruídas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y barrios enteros. ¿De qué? Ruina de grandes edificios y barrios enteros. Dios nos muestra lo que ocurrirá en toda la tierra. Ojalá que el pueblo de Dios tuviese un sentido de la destrucción que amenaza a miles de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría. Essas são as 16 razões por que devemos agora empezar a mover-nos de la ciudad a los puestos de avançada. Hay que evitar las aglomeraciones. Ahora, hermanos, se você mira todos os que agora hablam de ir ao campo, é um grupo pequeno, mas todos os que hablam vão a Tennessee. Será que isso tem sentido? Ou é um peligro amontonar-nos ao campo? É um peligro, hermanos. Não está mal que vayamos um grupo, porque temos que fazer puestos de avançada, pero grupos pequenos, sanatórios pequenos, não edifícios grandes, não há nada de chamar a atenção, porque temos que fazer uma obra que se pueda mover rápido de um lugar a outro. Por isso, meus irmãos, agora há que orar ao Senhor. Ele tem um plano, meus irmãos, pero não um plano de fracasso. Deus tem um plano de vitória. Vamos sair vitoriosos deste planeta. Satanás pensou que nos colocou um canto, que nos pôs adormecidos, hipnotizados, pero Deus nos vai despertar, hermanos. E se estamos dispostos a obedecer ao plano de Ele, vamos de vitória em vitória, de glória em glória.
Hay una cita, pues ya no tengo más tiempo de leer, que me acabó el tiempo, pero esta obra, mis hermanos, dice la sierva del Señor, es como una piedra en forma de rueda. Está parada, sí está. Una piedra no se mueve, pero una mano invisible va a mover esta piedra, y con tanta fuerza, con tanto poder, que nada podrá detenerla. Es la obra del Señor. Y si usted abraza esta obra, si usted empieza a aprender, el Señor te va a guiar y te va a llevar a ser un Enoc, un José, un Daniel, un Juan el Bautista. Allá al campo solitito, no tenía internet, no tenía computadora, no tenía nada de la tecnología moderna, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Decimos amén, hermanos. Yo estoy muy contento, hermanos, porque llegó la hora. Llegó la hora. Está acabando el año. Estamos hoy cerrando una hoja de un año que termina. Ya mañana abrimos una nueva página. Una página de gloria. Si usted hoy se alista en el ejército del Señor, no importa si somos pocos, no importa si somos muy pocos, pero que el Señor quiere, mis hermanos, un ejército de personas limpias, emblanquecidas y purificadas. Dios hará maravillas. No fue Josué que derrumbó el muro de Jericó, fue el Señor que hizo la obra. Tampoco no es el ser humano, el pastor o el barro, la obra médico-misionera que va a llevar adelante esto. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso que ahora, mis hermanos, tenemos que estudiar la lluvia tardía. Pero para recibir la lluvia tardía, debemos primero recibir la lluvia temprana. ¿Decimos amén? Yo quiero orar con usted ahora porque mi tiempo se me acabó. Y quiero pedir, hermano, mi hermana, si hay alguno que se ha sentido tocado, sin ningún fanatismo, sin ningún desequilibrio, pero ha entendido que es una obra inteligente, la obra de Dios, y que debemos ahora, paso a paso, empezar a orar y planear como mejor servir al Señor. El Espíritu de Dios nos va a guiar. ¿Decimos amén? ¿Hay alguna persona que hoy ha sentido que el Señor le está llamando con este mensaje para que se prepare para lo que viene? Yo estoy, mis hermanos, maravillado de toda la luz que nos ha dado el Señor a través de estos libros. Y yo quiero, mis hermanos, obedecer al plan de Dios. Hay alguien que quiere también venir a los pies del Señor y decir, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hay alguien que quiere decir como San Pablo, cuando iba a Damasco y cayó a la carretera mirando la luz de la gloria de Jesús, y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi parte? Pablo no tenía idea, o Saulo, no tenía idea de lo que estaba pidiendo, pero él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El cielo, mis hermanos, había diseñado para la vida de Saulo de Tarso, para ser el segundo mayor campeón del Evangelio. Después de Jesús, era él. ¿Y qué tal, mi hermano, mi hermana? Que si usted hoy, ahora en este momento, usted que está aquí en la iglesia o que está en su casa, le diga al Señor: Padre, no tengo dones, no tengo diplomas, no tengo oro, no tengo plata, pero le entrego mi vida. Y que si Dios tiene un gran plan en tu vida, mi hermano, tampoco, escuchen esto, estoy terminando, tampoco no importa si usted es un hombre o una mujer. Por ventura el Señor no usó Esther en medio de la crisis. Era una mujer, y no era una mujer llena de experiencia, era una niña, una joven. Dios puede usar una joven, un joven, hasta un niño como Samuel. Dios puede usarse, pero Dios quiere que usted tenga su corazón limpio para servirlo. Ahora quiero orar, mi hermano, pero yo quiero invitar a usted que se siente tocado y quiere venir al Señor para colocarse en sus manos para servirle incondicionalmente. No me venga aquí si usted tiene reservas con Dios. Yo me he atrevido a predicar este mensaje de verdad presente, mis hermanos, porque yo hice un plan con el Señor. No quiero tener ninguna reserva con Dios, ni en pensamiento,
nem intenções, nem miradas. Eu não quero mais nada com o mundo, com Satanás. Sei que todavía tenho tendências, porque sou humano, mas eu hice um plano com o Senhor de servi-lo com minhas manos limpias. ¿Le gustaría a usted também fazer este plano com o Senhor hoje? Jesus dijo: sem mim, nada podéis fazer. Você não pode servir a Deus por você mesmo, mas Deus te capacita. Quando chama, Ele capacita. Pode vir minha irmã aqui, pode passar. Se você quer levantar-se hoje, fazer este plano com nosso Criador, em la última hora da história desse planeta em rebelião, se você quer servir ao Senhor, com todo tu coração, com toda tu alma, com todo tu entendimento, venga Jesus, meu irmão. Ele, Senhor Jesus, é o que vai mover, por el poder del Espírito Santo, por el poder de los ángeles del cielo, a esta obra de glória em glória. Decimos amém? Eu quero orar com você. Se você ha sentido o chamado de Deus hoje, quer colocar sua vida em las manos del Criador, venga al Senhor. Você que está em sua casa também, meu irmão, não importa, Deus está com você também em sua casa. Aqui estamos em uma igreja, pero a igreja é a presença de Deus. Aí onde está, se pode, vamos a arrodillar-nos e orar ao Senhor. Vamos a postrar-nos em la presença de nosso Padre. Amado Padre que estás en los cielos, aqui estamos tu pueblo, Senhor, tus hijos, tão pequeños, tão insignificantes. Muitos de nós outros não temos títulos, não temos diplomas, não temos ouro nem plata, não temos grandes talentos ou dones, pero sí lo que temos, te le entregamos esta hora. Toma nosso coração, Senhor amado. Dice tu palavra que tu vas a concluir tu obra, não com os grandes talentos ou estrelas que brilharam de maneira muito destacada, pero por pessoas sencillas, humildes, pero entregadas de coração. Padre querido, aqui queremos colocar hoje a tus pies nossa vida, para que tu nos purifiques, nos laves, como has apartado os discípulos tão humildes a los ojos del mundo, pero foram capacitados por el gran Maestro para servir a la obra de Deus en la tierra. Queremos pedir la unción de tu Espírito, Senhor, não através de lágrimas ou de emoções ou de música para que a emoção se pueda alterar. Não, Senhor, queremos usar nossa razão de que nada queremos mais com o mundo, com o pecado, com Satanás, porque queremos servir ao Rei do Universo. Entendemos por tu palavra, Senhor, de que tus ojos estão buscando agora os que lhe adorem em espírito e em verdade. Ajuda-nos a seguir a verdade presente. A verdade presente que não é uma doutrina, é tu Hijo amado, Senhor. Queremos seguir o Cordeiro, aun que vá ao sacrifício. Queremos deponer em tus manos nossa vida este dia de hoje. Padre querido, se vão acabando as horas, os minutos de mais um ano que passou para a eternidade, já não podemos resgatar, Senhor, o que deixamos de fazer, porque nos rebelamos. Por isso lhe pedimos que perdone nosso pecado, perdona nossa rebelião, e dá-nos a graça, Senhor, de começar outro ano com uma disposição diferente. Queremos ser parte, Senhor, do exército que te vai servir esta última hora. Unge-nos, Senhor. Como leemos em tu palavra, não há acepção de pessoas. Tu puedes usar um ninho, um anciano, um homem, uma mulher. Por isso, Padre amado, toma-nos em tus manos. Carga-nos em tus braços, Senhor. Guia nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intenções, para que seamos santos, puros e limpios de coração. Padre querido, bendice esta congregação. Oramos por las visitas, por aqueles que estão sintonizados com nós outros por la televisão, por internet, escuchando por um DVD. Padre querido, visita-los, para que também pueda romper a cadena de vícios e pecados, debilidades de la carne, e que tu nome pueda ser glorificado en la vida de nuestros hermanos que nos acompanham por la pantalla. Bendice tu pueblo, tu iglesia. Sabemos que em outras partes del mundo também o Espírito Santo está trayendo esta luz. Glória a tu nome, Senhor, porque para esta hora has chamado tu pueblo. Bendice, Senhor, o ministério,
Que os pastores, os médicos, misioneros, podamos ser limpios de coração para guiar tu pueblo, tu rebaño, as ovejas dispersas, Senhor, descarriadas, para que puedan venir a Jesucristo, que é o verdadeiro e sumo pastor. Tómanos em tus manos esta noite, líbranos del mal, Senhor. Repreende el maligno, repreende a obra, Senhor, que Satanás quer fazer em nossa vida, e que o Espírito Santo pueda reflejar o carácter de Cristo em nossa vida. Séllanos, Senhor, com a unção de tu Espírito, e que o sábado seja a marca visível de que amamos a Jesus e queremos seguir-lo por toda a eternidade. Graças, Senhor, por la verdade presente. Graças por la luz de tu palavra. Pedimos la unção, Senhor, para empezar la nueva semana e que podamos dar um testemunho vivo de que nós somos seguidores del Cordeiro. Llévanos a nossa casa agora. Acompanha-nos e guia-nos, Senhor. Te lo pedimos todo agradecido, em el nombre sagrado de Jesus. Amém e amém.